Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós transmite o cheiro, a fragrância do seu conhecimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições no livro de Deus. Mas antes de prosseguirmos, dê o seu like. Isto para nós, para o nosso canal, tem um grande valor. Dê o seu like, isto é, dizendo se você gostou ou não gostou dos nossos vídeos. Compartilhe também. Compartilhando, outras pessoas poderão participar de nosso ministério de ensino da palavra do Senhor, aprendendo as profundas lições das Escrituras. Faça também a sua inscrição e também pergunte se você ficou com dúvida em algum ponto. Faça a sua pergunta e nós responderemos o seu comentário. Enfim, vamos participar juntos da divulgação da palavra do Senhor. A gente prossegue colocando em paralelo os dois textos, Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. Em Mateus 28, 18, Jesus, embora o texto é interpolado, mas segundo a grafia do texto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Embora esta seja a fórmula ortodoxa que se segue, isto é, que a maioria pratica, ela não é a forma correta de batismo. Esta fórmula, ela só surgiu ou foi oficializada no século IV. Mas existe por outro lado, existe a prática apostólica do batismo. Quando aquela multidão quebrantada pelo Espírito de Deus e ao ouvir a pregação de Pedro, aliás, uma mensagem curtinha, sem provocar tédio nos ouvintes, cansados, e aquela abrição de boca, que é sinal de tédio, ele concluiu dizendo que aquele Jesus que vocês crucificaram, quando ele usa este demonstrativo, aquele Jesus, ele está falando do Jesus humano. Ele está falando daquele Jesus que foi crucificado. Aquele Jesus que vocês crucificaram. Deus, olha aí, Deus, o Todo-Poderoso, Deus que é Espírito, Deus o fez
Senhor e Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo. A multidão veio à frente, sem precisar apelo. Eles que apelaram, perguntaram: o que nós devemos fazer? O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o perdão dos vossos pecados. Olha que lindo a prática. Note que a prática apostólica totalmente diferente da forma em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu já ouvi num programa de televisão, quando havia perguntas e respostas, e uma pessoa perguntou para o pastor qual era o batismo certo. Pastor, qual é o batismo certo? Aquele que Jesus falou dele em Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou o que Pedro falou em Atos 2, 38, em nome de Jesus. Que pena. O pastor respondeu para ela: olha, não sei qual que é o certo, mas eu prefiro seguir o que Jesus falou e não o que Pedro falou. Que lástima! Como se Pedro estivesse contradizendo o que Jesus havia dado. Não, Pedro não usou de uma contradição. Em nome de Jesus Cristo, que quer dizer para dentro de Jesus Cristo. Era a definição, era ou é o significado de Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor é o nome do Pai. Jesus é o nome do Filho. Lembre o que Gabriel falou para a Virgem Maria, que ela ia ter um filho e ele seria chamado Jesus. Lembra o que o anjo falou em sonho para José? E o nome do filho que nasceria de sua esposa, que não era filho dele, seria chamado Jesus. Então, o nome do Pai, Senhor, o nome do Filho, Jesus, e o nome do Espírito Santo, Cristo, que quer dizer ungido, Messias. Aleluia! Então, é bom a gente seguir as cartas apostólicas, ver Atos dos Apóstolos. Não existe contradição, não existe erros apostólicos, mas as Escrituras, sejam elas do Velho Testamento ou do Novo Testamento, elas têm somente concordância e não contradição. Bem, amanhã a gente aprende mais. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém
e amém.